Alô, alô, som, teste. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Daya Moraes e começamos mais um episódio 3 de Papo com a Daya. Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo, porque afinal de contas a gente deu uma olhada no canal e percebeu que não tinha nossa história aqui, a minha história aqui. Meio que aparece a partir da fila anda, mas e o que teve antes? Afinal de contas, a minha história começou em 2008. Então, é a partir daí que a gente vai contar. Roda a vinheta! A minha história começou em 2008, quando eu estava em casa assistindo o clipe Run It do Chris Brown. E eu pensei, nossa, que música gostosa, ela já era tipo meio que antiguinha, assim, mais ou menos. Não antiga, mas já era, né, já tava um tempinho já tocando. E aí eu tava escutando e vendo o clipe, e aquele clipe começou a me chamar a atenção, eu peguei um caderno e comecei a escrever uma composição em cima do clipe daquela música. Quando eu terminei, eu vi que ficou bom, e ficou bom mesmo. Então eu resolvi gravar. Gravei a música Run It, que eu chamei de Então Vem, e levei na rádio. Fiquei das 7 da manhã às 11 da manhã esperando alguém me atender. Ninguém me atendeu. Eu acho que eu me senti assim, meio Junior Kyle, sabe? Que literalmente eu ia levar lá, a música ia tocar na rádio, eu ia estourar e tudo ia acontecer. Eu achei que eu ia ser meio Junior Kyle. Okay. Segunda-feira eu escrevo, terça-feira eu gravo, quarta-feira eu arraso, quinta-feira eu saio em turnê, sexta-feira imprensa internacional, sábado eu tenho uma filmagem, domingo eu me aposento e curto os frutos do meu trabalho. Eu tinha essa visão. Mas enfim, aconteceu o quê? Que eu cheguei num ponto que eu não sabia o que eu ia fazer com a música. A música tinha ficado legal, a rádio não tinha me atendido, então eu pensei, vou colocar no YouTube. No YouTube naquela época estava recém começando, então não tinha as proporções que tem hoje. Hoje tem as plataformas digitais, tem muito mais, a gente tem muito mais acesso às músicas. Qualquer música que a gente quer, a gente tem acesso nas plataformas digitais. Na época não tinha isso. Então eu postei, um DJ da época gostou, fez um remix da música e esse remix chegou nas mãos de um dos produtores da rádio que eu procurei e que não me atendeu. Ele adorou a música e colocou na programação da rádio. E o que aconteceu? A música ficou entre as 7 mais tocadas da rádio. Cheguei pra te mandar a real e dizer que a cidade tá abalando geral, pois tudo que eu quero é curtir pra valer. Então liga na cidade que eu espero você. Não sei nem como acreditar nisso. Aí nesse meio tempo eu trabalhava, eu tava vindo pra casa no ônibus e eu olhei pra parada, tinha um casal batendo boca, discutindo. E eu tava escutando a música Umbrella da Rihanna. E aí eu fiquei olhando pra eles assim e pensei, eu vou fazer uma versão desse casal. E aí eu escrevi a versão, gravei, também ficou boa. A Rádio Cidade ficou sabendo, pediu pra eu mandar a versão pra eles pra ver se eles aprovavam. Eles aprovaram, a música entrou na programação da rádio e ficou entre a 14ª mais pedida do estado. Tudo começou quando tocou ela. Rádio Cidade é muito fera. Cidade tocou ela. Cidade é muito fera. Cidade tocou ela. Ou seja, eram duas músicas que ficaram entre as 20 mais pedidas do estado do Rio Grande do Sul, simultaneamente. Vocês têm noção do que é isso? Nem eu tinha noção do que era isso. Eu lembro que quando tocou a primeira vez, eu não tive nem com quem comemorar, porque eu ligava, ninguém me atendia, não tinha ninguém em casa, eu me senti tipo muito sozinha, gritando sozinha. Tadinha. Foi quando um grupo da época de rap escutou a minha música tocando na rádio e eles estavam precisando de uma menina para fazer participação especial no show deles. E aí um dos meninos desse grupo falou, olha, eu acho que essa mina dá pra gente chamar para fazer as participações que a gente precisa. Eles foram lá em casa e esse grupo nada mais era do que a família Seguidores.
E esse cara que ouviu a minha voz e disse que eu podia participar, nada mais era do que o Seguidor F, que você sabe que me acompanha em praticamente todos os meus projetos até hoje. Então, assim, comecei a fazer shows com eles, inclusive o meu primeiro show foi muito simbólico, porque eu fiz a abertura do show deles, do primeiro show deles, de lançamento do CD deles. E no meio do meu show travou a mesa de som e aí ficou só as luzes e não tinha som nenhum, então a galera tipo ficou ali apoiando, batendo palma e eu cantando só no vocal. Foi muito bacana esse momento, foi muito legal mesmo, apesar de ter sido assustador, eu não vou mentir. A partir daí eu comecei a fazer shows com a família Seguidores, eu fazia a abertura do show deles, mas eu comecei a sentir a necessidade de fazer os meus próprios shows, né? E isso foi crescendo muito em mim até que um dia a Rádio Farroupilha resolveu fazer um grande show na cidade de Alvorada e me convidou para ser uma das atrações. E assim, a prefeitura da cidade estimou mais ou menos 30 mil pessoas nesse show. Só que uma hora antes de subir no palco, eu descobri que os meus bailarinos tinham dado cano. E eu me desesperei. Como é que eu ia fazer meu show todo montadinho, sozinha? Aí eu lembrei que eu tinha uma amiga que era dançarina, liguei pra ela e disse assim, olha, eu vou te pedir a coisa mais maluca da vida. Eu vou subir daqui 1 hora no palco e eu preciso de alguém fazer a abertura do show pra mim. Tu faz? Ela demorou alguns segundos assim pra me responder, que pareciam minutos. E disse que fazia. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, ela é mais louca do que eu. Ela subiu, fez a abertura do show, eu subi, comecei a cantar Então Vem, comecei a cantar ela. Só que naquele momento, assim, eu senti meio que um eco, uma coisa que meio que tava me incomodando na hora que eu tava cantando Então Vem. E eu, o que é isso que tá acontecendo? Aí eu parei de cantar e era a galera cantando a minha música. Vocês têm noção do que é 30 mil pessoas cantando uma versão que foi tu que escreveu? Eu virei de costas e chorei mesmo, chorei real, assim, porque foi a maior e melhor sensação da minha vida. Foi a certeza que eu tive que era aquilo que eu queria fazer pro resto da minha vida. Infelizmente, naquela época eu não tinha equipe, não tinha alguém que pudesse gravar esses momentos pra mim, então eu não tenho isso registrado. E digo pra vocês que teve muitos shows que eu fiz naquela época que eu não tenho registro justamente por isso. Foi quando eu entendi que eu precisava mudar a minha equipe. Bom, os bailarinos já tinham mudado, obviamente, né? E eu entendi que eu precisava de uma equipe para me ajudar. Foi quando eu chamei a Rê, que era minha amiga na época, e eu disse assim, preciso de ajuda, que alguém que grave para mim as coisas. Que, no caso, a Rê ainda não era produtora, nunca tinha feito curso, não era assessora também, ela era só uma amiga que estava ali me dando uma força, sabe? E aí eu comecei a fazer os shows, ela ia, gravava os shows pra mim. Às vezes eu folgava ela, que ela gravava muito mal, por sinal, porque assim, ela ficava se tremendo toda, às vezes eu não sabia se ela tava gravando eu ou o público, ou qual era a ideia que ela queria fazer. Mas assim, a gente tem que começar de um jeito, foi assim que a gente começou. E aí começaram realmente os shows, começamos a fazer shows em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é cidade. E inclusive teve um show muito marcante na minha vida, que foi o show da Feira do Livro de Alvorada, que esse a gente tem registro, e a galera cantando junto, real mesmo, empolgadíssima. E eu fiz shows para grandes públicos naquele período. E é interessante porque assim, eu fiz shows para grandes públicos, a minha música tocava na rádio e eu não ganhei nada com isso. Porque literalmente eu era uma pessoa que estava recém começando e não sabia, ninguém me explicava como é que era esse mundo, né? Então assim, foi um período que eu aprendi muito, mas um período que também me enganaram muito, né?
E foi nesse período também que começaram as pressões para que eu fizesse músicas autorais. Porque, querendo ou não, o meu show tinha muitas versões. Não só tinha a versão da Então Vem, da Ela, que eram as que tocavam na rádio, mas tinham outras versões que eu fazia que eu não disponibilizei na rádio. Tinha a versão da Destiny que eu fazia, tinha a versão do Usher que eu fazia, enfim, tinha várias versões no meu show, mas não tinha música autoral. Então, como começaram a me pressionar muito quanto a isso, eu comecei a perder um pouco a identidade do meu trabalho. E aí eu comecei a cantar de tudo. Aí eu cantava Sandra de Sá, Ivete Sangalo, Cláudia Leite. E aí as pessoas começaram realmente a tipo, o que tá acontecendo? Eu comecei como a menina do rap, porque a galera me chamava de a nova voz do rap. E do nada eu tava cantando no meu show Ivete Sangalo e Cláudia Leite. Era uma nave pra te levar pra dar um momento. Então as pessoas realmente começaram a estranhar bastante o meu posicionamento musical. E eu também comecei a não me entender mais. E foi bem nesse período que a minha mãe começou a ficar muito doente. Então foi um período que eu comecei a não dar mais atenção nem às críticas, nem ao meu repertório, nem tanto mais aos shows, nem me preocupar tanto com isso, porque eu estava muito mais preocupada com a minha mãe do que com a música em si. Infelizmente, em 2011 eu perdi a minha mãe e aí foi aquele momento que eu realmente repensei e não queria mais cantar. E ao mesmo tempo a Prefeitura de Alvorada me convidou para fazer o Garota Verão 2011, foi quando eu decidi que eu ia me despedir dos palcos fazendo esse show. Então eu fiz esse show, expurguei, coloquei tudo pra fora e me reservei um tempo fora dos palcos, fora da música, né? Mas nesse período, assim, após o luto, né? Eu fiquei um bom tempo realmente sem cantar, sem me apresentar, mas depois disso, aos poucos eu fui organizando algumas coisas para poder voltar. E uma dessas coisas foi justamente uma outra curiosidade. Eu sempre me apresentei como Daiane Moraes. E um dia eu fiz uma numerologia que disse que eu deveria trocar para Daia Moraes. Então por isso que vocês hoje me conhecem como Daia Moraes e não mais como Daiane Moraes. Eu sou registrada como Daiane Moraes, tá? E o meu registro também é com Y, pra quem não sabe. Esse Y aí não é coisa de artista não, é do meu próprio nome mesmo. E depois dessa troca de nome de Daiane Moraes para Daia Moraes, eu acho que eu me senti um pouquinho mais forte para poder pensar numa possibilidade de volta à música. Isso foi no ano de 2013. E contrariando as estatísticas, eu vim com mais uma versão, que é uma versão que se chama Indecisão, que é uma versão da música Titanium da Cia. Eu quero uma resposta de você pra acalmar meu coração. Essa versão também não está no canal. Aliás, se vocês perceberem, no canal não tem essas versões. A gente decidiu tirar essas versões do canal porque elas fazem parte de um período da minha vida, mas elas têm os seus direitos autorais, elas têm o seu momento, a sua fase, e essa fase já passou, por isso que elas não estão no canal. Mas alguns anos depois, a gente fez umas duas versões muito divertidas que foram muito prazerosas de fazer. Eu não sei bem que ano foi, mas a gente fez uma versão da Ela em voz e guitarra. Acho que foi pra matar a saudade, assim, e foi bem divertido de fazer. Das suas mentiras, porque cansei de todas suas mentiras. Tudo que me disse um dia acabou em um segundo quando vi você naquela.
foi realmente fora da curva foi a versão que a gente fez de Então Bem. A gente não mudou ela musicalmente falando. A gente fez um mashup dela com Anaconda, da Nicki Minaj, e ainda fez um clipaço que não está no canal. Então vem me mostrar o que o seu corpo faz. Dançando aqui na pista, a galera se agita. Certeza que você não vai conseguir resistir. I got a big fat ass. Vale muito a pena matar a saudade. Foi muito bacana. Bom, o resto vocês já sabem, já tá no meu canal. A partir de 2015 foi quando eu lancei a minha primeira música autoral. Foi aí quando eu realmente abandonei as versões e aí eu lancei a Fila Anda, que tá o clipe lindo aí no canal. E depois tem todos os clipes que vocês conhecem, até o último, que é o meu Dengo. Então assim, acompanhem a partir de agora todos os meus lançamentos, vai ter ainda muito lançamento, vai ter lançamento esse ano. Essa é um pouquinho da minha história. De repente, quem sabe a gente não faz um papo com a Daya, versão curiosidades, coisas que eu nunca contei, quem sabe? De repente, se vocês quiserem, peçam aí nos comentários, compartilhem, curtam, se inscrevam no canal. O canal não é só meu, é de vocês também. E até a próxima. Tchau!